Bem, vamos lá, vamos dar início então à ministração da palavra, esse compartilhamento, essa reflexão que nós vamos fazer nessa manhã. Do que a gente falou semana passada, vocês lembram? Alguém lembra do que a gente falou semana passada? Hã? Planejar a palavra? Não na sexta, no domingo. O que foi pregado no domingo passado? Hã? Não, esse daí foi domingo retrasado, irmã. Domingo passado. Eu acho que não adianta botar esses negócios lá no YouTube lá, porque ninguém está assistindo. O povo vem e já não sabe mais o que foi pregado, meu Jesus. A gente não estava falando do Daniel? Você saiu depois, terminou, falou, nossa, que bênção, né? Que palavra boa, mas a gente esqueceu depois, quando foi para casa e comeu. A gente saiu daqui, almoçou, já perdeu. Eu peguei o finalzinho que eu estava dando aula, eu peguei a palavra falando de que Daniel, ele foi prisioneiro a governador. Isso, exatamente. Ó, ela chegou no final, pelo menos no final ela segurou, entendeu? Vocês passaram quase uma hora comigo aqui, vocês não guardaram nada, gente. Misericórdia. Então, eu li João 17 para falar por quê. Jesus fala que nós não somos desse mundo, como ele também não é. E ele vai nos enviar ao mundo. Ele não pede que nos tire do mundo, mas que nos livre do maligno. Não foi isso? E aí nós falamos de como que a gente vive num mundo sem ser do mundo. Não foi isso que a gente falou? E a gente falou Daniel capítulo 1 e 2. Hoje nós vamos dar continuidade, eu quero falar do capítulo 3 com vocês, porque eu falei do Daniel e hoje eu quero falar dos amigos de Daniel, né? Nós falamos um pouquinho dos amigos dele que oraram com Daniel, que estiveram com ele no momento de intercessão, porque todo mundo ia morrer, porque o rei queria que Daniel revelasse para ele o que ele sonhou e desse o significado do sonho. E aí Daniel chamou os amigos dele e aí falou para eles, chega aqui Ananias, Misael e Azarias, vamos orar ao Senhor para que Ele nos revele o que o rei sonhou e qual o significado do sonho. Porque se isso não acontecer, o rei diz que vai nos matar. Então eles passaram ali 3 anos de preparação, eles passaram num vestibular, né, para poder trabalhar como escravo no palácio. Foram aprovados neste vestibular, depois passaram 3 anos estudando a língua e a cultura babilônica. Depois disso, já nos seus primeiros dias ali de trabalho, né, no estágio ali de escravos, eles tiveram essa incumbência que foi dada aos sábios e ninguém conseguiu revelar ao rei Nabucodonosor o que ele sonhou e qual o significado do sonho. Pelo contrário, todos os magos, todos os adivinhos, astrólogos, numerólogos chegavam e perguntavam assim, isso é impossível de acontecer. Só os deuses podem fazer isso e os deuses não vivem com os seres humanos. E aí Daniel foi lá, orou junto com os seus amigos e o Senhor deu a revelação do que o rei sonhou e disse o significado do sonho para Daniel. E ele falou isso ao rei Nabucodonosor e aí foi promovido. Daniel foi promovido a governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. E exatamente, aí o que aconteceu? Assim como Daniel foi promovido, ele não se esqueceu daqueles que caminharam com ele, daqueles que intercederam com eles, daqueles que passaram oração, aquela noite de oração com eles, né, os seus amigos. O que ele fez? Eu vou ser abençoado, mas as bênçãos que eu recebo não são só para mim, elas são para ser compartilhadas também com aqueles que são meus amigos, que estão caminhando comigo, com os meus irmãos. E aí, a pedido de Daniel, os 3, né, Ananias, Azarias e Misael, foram cuidar de todos os negócios da província da Babilônia, né, enquanto o Daniel permanecia lá como governador
de toda a província babilônica. Então os amigos de Daniel foram promovidos. Imagina, nos primeiros dias, primeiros meses ali de trabalho, você como estagiário. Aí acontece uma oportunidade e você aproveita essa oportunidade. E aí você passa de estagiário, de escravo para governador e chefe de todos os sábios. E aí você não se esquece dos seus amigos que também vão com você e são todos promovidos. Não tem mais estagiário, agora a gente está num nível acima. Por quê? Porque Deus honrou. Essa foi uma experiência de Daniel, em que Daniel compartilhou com seus amigos de um momento de oração. Hoje eu quero falar com vocês sobre esses amigos do Daniel, porque não foi só Daniel que teve uma experiência com Deus, mas esses amigos também tiveram uma experiência particular com o Senhor. Quantas vezes na sua vida você passou por momentos difíceis, complicados, e em alguns momentos você chegou até a perder a fé? Falou, pelo amor de Deus, agora é ladeira abaixo sem freio, né? Agora a casa caiu. E quantas vezes nesses momentos você se desesperou, você perdeu a esperança, né? Porque o desespero é aquele que perdeu a esperança. E nós vivemos um tempo, o atual, o tempo mês atual, ele é um mês de esperança. Porque hoje nós damos início aí às nossas celebrações natalinas, né? É o chamado advento, é a preparação para o nascimento de Jesus, né? Que é celebrado no dia 25 de dezembro, é uma data que foi escolhida, não que necessariamente Jesus tenha nascido nessa data do dia 25. Os estudiosos dizem que Jesus deve ter nascido lá para março, abril, mais ou menos. Foi mais ou menos nessa data que Jesus teria nascido. Mas, né, foi instituído e colocado já desde a antiguidade, dia 25. E então esse é um momento em que nós vivemos, é um momento de renovar as nossas esperanças. É um momento de olhar, né, aquele momento que você para, né, dá uma paradinha, dá uma olhada para trás. O que você planejou no final do ano passado para fazer nesse ano? O que você fez de tudo que você planejou? O que se perdeu no meio do caminho? Quais foram os novos planos que você fez no meio do caminho? Porque a gente faz assim, né? No ano passado, final do ano passado, a gente começa a pensar, poxa, né? O ano que vem eu quero fazer isso, e a gente coloca algumas metas estipuladas para fazer no ano seguinte. E aí esse ano é o momento que a gente para observar. O ano passado eu coloquei tal e tal e tal coisa como metas. O que eu consegui cumprir? O que eu não cumpri? Quais as metas que foram trocadas, né? Isso aqui não vai dar, já desandou tudo, eu preciso mudar essa rota aqui, eu vou mudar esse caminho, né? E esse é o momento da gente olhar e falar assim, poxa, o que aconteceu de bom na nossa vida nesse ano? O que aconteceu de ruim? O ano ainda não acabou, irmão, está só começando o último mês, né? Mas já é uma oportunidade para a gente já pensar, porque a gente pode terminar o ano ainda completando algumas coisas que ficaram pendentes. Então a gente começa a renovar a nossa esperança. Quantas vezes a gente perdeu a esperança no decorrer desse ano? Em quantos momentos nós nos encontramos num breu total, num escuro total em que parece que não tinha mais jeito para a gente ou para a situação que a gente estava vivendo, né? É exatamente sobre isso. A gente estava indo tão bem, né? Às vezes a gente está indo tão bem, poxa, aí alguma coisa aconteceu. Mas a nossa reação diante daquilo que aconteceu talvez não tenha sido tão boa. No momento de confiar no Senhor, a gente confiou no nosso próprio coração, na nossa própria força, e a gente se decepcionou. E aí a gente chega no final do ano meio cabisbaixo, meio depressivos. Por quê? Porque nós colocamos a esperança no lugar errado. Então eu quero convidar vocês hoje
para além da gente falar de esperança, a gente relembrar que Deus, Ele é Emanuel, né? E eu quero relembrar isso a partir do texto que a gente vai ver aqui, dos amigos de Daniel. Daniel capítulo 3, eu não vou fazer a leitura do texto inteiro, tá? Mas eu vou dizer para vocês que ele é dividido em 5 partes. Lembra de como é que a gente dividiu nas sextas-feiras as partes? Capítulo do verso 1 ao 7, do verso 8 ao 18, do verso 19 ao 23, do verso 24 ao 27 e do verso 28 ao 30. São 5 divisões que nós temos nesse capítulo. E essas divisões elas vão nos trazendo pessoas, lugares e situações que vão falar conosco, que vão ministrar o nosso coração. Do verso 1 ao 7, nós temos aí um início falando que depois que eles foram promovidos, né, o Daniel, os seus amigos foram todos promovidos, o rei Nabucodonosor, ele resolveu fazer uma estátua, uma imagem bem grande, 27 metros de altura por 2,5 metros de largura. 27 metros de altura, irmãos. Isso aqui deve ter, esse pé direito nosso aqui deve ter uns 6 metros mais ou menos. 6, ó, essa altura aqui. Aí você põe 27 metros. Dá até torcicolo, né? Foi o tamanho da estátua que Nabucodonosor mandou fazer para ele. E a gente não sabe se essa estátua era dele ou se era uma estátua do seu deus Bel. Lembra que o Daniel, mudaram o nome do Daniel para Beltesazar, que era em homenagem ao deus Bel, né? Era o Marduk, que quer dizer aquele que protege a sua vida. Então Nabucodonosor mandou fazer uma imagem, uma estátua enorme. A gente só não sabe se a estátua era dele ou se era desse Deus, porque os estudiosos não chegam a um consenso nessa questão. E aí o que acontece? Ele fala, ó, eu quero que seja feita uma imagem bem grande, uma estátua minha bem grande, de 27 metros, para todo mundo ver. Quem está lá longe vai ver, ó, a estátua lá né? A imagem lá do cara, lá do Nabucodonosor. E aí ele faz um anúncio, ele faz aquela divulgação, ele conta para todo mundo, ele chama um monte de gente importante, né? E fala para todo mundo, ó, vem todo mundo aqui e tal, aquela reunião perto da estátua, perto daquela estátua grandona. E aí ele começa a falar, ó, a questão é a seguinte, eu vou decretar uma coisa aqui agora, eu vou estabelecer uma ordem. Todas as vezes que alguém ouvir o som de trombeta, está aí no verso 5, trombeta, flauta, cítara, lira, harpa, pífaro e outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Essa era a lei. Ele criou uma estátua de 27 metros e disse a todo mundo, quando você ouvir o som de algum instrumento musical, você tem que se prostrar com o rosto no chão, diante dessa estátua, onde você estiver. Assim como, por exemplo, os judeus, quando eles oravam virados para Jerusalém, né? Eles têm sempre essa questão, onde está Jerusalém? Ah, está para lá, então ele ajoelhava e se prostrava sentido Jerusalém. Não importa onde vocês estejam, quando vocês ouvirem o som de algum instrumento musical, vocês se prostram com o rosto no chão e adorem a minha imagem. Essa foi um decreto, foi uma ordem, uma lei que ele instituiu. E aí tem aquela questão, quando uma lei é instituída, o que a gente tem que fazer? Tem que obedecer a lei, não é? Se eu não obedecer a lei, vão haver consequências. Qual era a consequência? Verso 6. Quem não obedecer será lançado de imediato numa fornalha ardente. E aí o verso 7 diz, olha, portanto, aí ele faz um resumo, portanto, ao som de instrumentos musicais todos, não importa a sua raça, a sua nação, a sua língua, todos devem se prostrar ao chão e adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Imagina essa estátua de ouro num dia de sol. Misericórdia, cegar o peão, né? Mas era a ordem, era a lei que ele decretou.
A estátua enorme, grande, ouviu um som, chão, né? Chão, adoração à estátua. Não quer nem... E se não for para o chão e adorar, fogo, fogueira, vai virar carne do churrasco. Entendeu? Vai lá virar carne do churrasco. Ali eu acho que era o tempo que eles já começaram a fazer cremação, né? É um negócio tenso ali. Você não precisa nem estar morto para ser cremado. Você já morre e crema tudo junto, é automático. Então estava instituído, foi estabelecida a lei. E nós, como bons cristãos, como bons, pessoas que seguem a Deus, nós somos pessoas que obedecem às leis. Nós somos pessoas que seguem as leis. Mas aí, o que acontece? Do verso 8 até o verso 18, as pessoas quando as pessoas conhecem gente que serve a Deus, elas sabem que essas pessoas que servem a Deus, elas são as pessoas meio complicadas. Porque elas obedecem às leis dos homens até o ponto em que essas leis dos homens não chocam com as leis de Deus. Quando existe um conflito entre o que o homem estabeleceu como uma lei, com uma lei que Deus estabeleceu, essa gente que serve a Deus, eles não querem nem saber, eles vão fazer o quê? Eles vão seguir a lei de Deus. E quando a gente olha lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, tem uma lei que fala que a gente não pode adorar outros deuses, não é isso? Foi uma lei que o próprio Deus estabeleceu, como uma forma da gente ter relação com Ele. Você não vai usar meu nome em vão, você não vai adorar outros deuses, você não vai se prostrar diante de outros deuses. Então essa lei já estava estabelecida, e aí surgiu essa outra lei, tem uma estátua grandona, que vocês têm que se prostrar e adorar. Se não prostrar, vai virar churrasco. Você vai ser a picanha do churrasco. Como a gente sabe que temos inimigos que nos perseguem, Nós temos a carne, o mundo, o diabo. Muitas vezes nós mesmos somos os nossos inimigos. Mas nessa situação dos amigos de Daniel, haviam pessoas que ficaram incomodadas com o sucesso de Daniel e dos seus amigos, quando Nabucodonosor promoveu eles. Por quê? Poxa, os caras acabaram de chegar, eu estou aqui faz 30 anos, e o cara agora, do dia para a noite, o cara vira meu chefe? Está de brincadeira. Isso desperta ódio nas pessoas, isso desperta cobiça, isso desperta um sentimento chamado inveja. A inveja é quando eu não quero que você tenha o que você tem, porque quando você não tem o que você tem, o que eu tenho passa a ter valor. Confuso? Por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui, lembra, Valtinho? Eu usei o Valtinho de exemplo. Eu vou usar de novo, se o Valtinho me permitir. Valtinho, muitos anos de trabalho duro, árduo, guardou as suas economias. E aí no domingo de manhã, hoje eu cheguei aqui, tinha uma Ferrari aqui na frente da igreja. Falei, rapaz. E aí os irmãos vão chegando. Rapaz. Aí chega o abençoí. Rapaz. Aí chegou o Antônio ali. Rapaz. O Zezinho olhou e falou, rapaz. Aquela Ferrari na porta da igreja. De quem é isso aqui? Aí o Valtinho chegou na maior humildade e falou, não, irmãos, isso daí foi uma indenização que eu recebi aí de anos de trabalho e tal. Aí o Valtinho, rapaz, pois é. E aí eu recebi essa indenização aí, Aí eu recebi essa indenização e eu resolvi realizar um sonho que eu tinha, Eu sempre tive um sonho de ter uma Ferrari vermelha, linda, tal, e eu comprei essa daqui,
Rapaz, né? E aí a gente entra, a gente fica daqui só olhando para a Ferrari lá fora. É o pastor falando e o povo, rapaz, que Ferrari, né? E aí começa o quê? A despertar no coração de alguns irmãos, né? Aí o irmão começa a lembrar, né? Ontem eu estava voltando peguei os meninos aqui, a gente estava voltando para casa do ensaio. Eu fui subir a rua aqui para sair na São Miguel, eu parei ali no farol. Aí eu liguei o ar-condicionado, o carro quase que não termina de subir, gente. Eu botei no 1, o carro... Eu falei, meu Jesus, entendeu? Rapaz, né? Aí você sai daqui e fala assim, nossa, o Valtinho com aquela Ferrari, meu carro não sobe nem isso aqui, mano. Eu não consigo chegar no farol para pegar a avenida. Aí a gente começa a fazer o quê? Lá no fundo do coração, aquele coisa assim, até ontem meu carro era bom, mas agora que eu vi o carro do Valtinho, meu carro não presta. Essa porcaria desse carro. Eu tenho que jogar essa porcaria fora, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trocar de carro. Aí o abençoe foi trabalhar, aí o carro morreu. Aí o que ele, na hora? Se fosse uma Ferrari não tinha morrido. Não ia precisar fazer chupeta na Ferrari, né? Aí o que acontece? Eu acho que eu preciso trocar esse carro, não está prestando mais esse carro. O Zezinho, o Antônio que veio a pé hoje, que eu vi o Antônio chegando aqui na ladeira, aqui com 3 pau de liga para fora, né? Aí fala, peguei essa ladeira, vim andando e tal, e o cara chega de Ferrari, mano. E meu carro lá na garagem, lá, porque eu não consegui pagar o mecânico ainda para arrumar, né? E aí a gente começa nessa. E aí o nosso carro, aquilo que a gente tem já não presta mais. Aquilo que serviu e que era tão bom para a gente até aquele momento antes do culto, era uma beleza, mas depois do culto, misericórdia, não presta. E a gente só lembra o quê? Do carro do Valtinho. Nem da pregação do pastor a gente não lembra mais. Só vai lembrar do quê? Rapaz, né? Eu perguntar semana que vem o que eu preguei hoje, rapaz, né? Eu vou lembrar da indenização. O Valtinho vai lembrar da indenização, vai começar a orar, Senhor, lembra daquela indenização? Aí o Senhor vai falar assim, foi só uma ilustração, irmão. Aí o que acontece? A gente começa a pensar assim, poxa, o Valtinho comprou aquela Ferrari, mas ele não lembra que tem um monte de lombada que parece uns postes deitados, né? Na hora que ele passar com essa Ferrari numa lombada dessa, metade da Ferrari fica. Ele não lembra que os faróis aqui estão tudo sem funcionar, né? Está tudo apagado. Não quero ser mau agouro não, mas vai que alguém bate nele. Né? O conserto da Ferrari, vai precisar de uma outra indenização para consertar a Ferrari. Comprou a Ferrari, mas agora, estamos em quê? Em dezembro? Janeiro tem IPVA, né? Quero ver ele pagar o IPVA da Ferrari. Né? Tá morando na Zona Leste. Tem bastante ladrão por aqui. Né? Tem um monte de... Não que na Zona Leste tem um monte de ladrão, mas em todo lugar tem ladrão. Né? Mas aí, por ser periferia, as pessoas têm um olhar mais... Né? Não vai durar muito não essa Ferrari dele, né? Vão roubar, vai acontecer alguma coisa. E aí os sentimentos, às vezes é intencional, às vezes não. Entendeu? Rapaz. Eu acho que a iluminação daqui não gosta muito da pregação do Daniel, não, porque a semana passada aconteceu a mesma coisa. Né? E aí a gente começa muitas vezes, às vezes intencional. Às vezes tem gente que tem um egoísmo e uma inveja que já é dela própria, né? Tudo que o outro tem, ela deseja que a pessoa não tenha mais para que o que ela tem passe a ter valor. E outras vezes é intencional, né? A gente começa a, poxa, mas tem as lombadas, vai arrebentar o carro, tem ladrão, tem os faróis, pode bater e tal. Alguma desgraça pode acontecer. E isso é um inconsciente nosso para que o irmão não tenha mais essa Ferrari, porque ela causou um incômodo na minha vida. E o que vai me trazer a paz novamente?
Que roubem, que exploda, que pegue fogo essa Ferrari. Que quebre, entendeu? Que aconteça alguma coisa, que essa Ferrari não apareça mais na minha frente com o Valtinho. Por quê? Porque quando isso acontecer, eu volto a amar o meu Voyage. E cada um volta a amar o seu carro novamente, a paz é estabelecida, porque ninguém se destacou. O nosso desejo muitas vezes é que todo mundo viva na mediocridade, na média. Viver na média é viver na mediocridade, é isso, irmãos. Sabe quando as pessoas falam assim, nós temos que viver na média. Viver na média é viver na mediocridade, que todo mundo vive. E o Senhor não chamou nenhum de nós para viver na mediocridade. Ele nos chamou para viver sonhos e planos muito maiores que Ele tem para nós. Então, quando esses homens, esses rapazes aqui, o Ananias, o Misael e Azarias, foi instituída essa lei, essa ordem, automaticamente, você pode ver do verso 8 aí, até o 18, você vai ver a inveja sendo despertada. Alguns astrólogos foram ao rei denunciar os judeus, verso 8. Quem são esses alguns judeus? Está lá no verso 12. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram Ananias, Misael e Azarias. Quem eram esses meninos? Foram exatamente os que acabaram de ser promovidos. Coincidência? Coincidência, os caras foram buscar o rei faz um decreto de adoração para a imagem dele, aí, por um acaso, aparece um grupo de pessoas que vão fazer uma denúncia de alguns judeus, mas tinha um monte de judeu lá na Babilônia escravo, mas eles sabiam quem eram os judeus que eles estavam denunciando, eram exatamente aqueles 4 que haviam sido promovidos recentemente. E aí eles dizem, que o rei, esses rapazes aí que o Senhor encarregou de ficar da província da Babilônia, eles não dão atenção ao rei, eles não obedecem ao Senhor, eles se recusam a servir o Senhor, os seus deuses, e não adoram a estátua de ouro que o Senhor levantou. Está aí no final do verso 12, eles não adoram essa estátua que o Senhor levantou. Aí o que acontece, Aquele que institui uma lei, ele quer que a lei seja obedecida, não é verdade? Quando você institui uma ordem na sua casa, você não quer que essa lei seja obedecida? Olha, eu não quero que seja colocada toalha molhada em cima da cama. Não é para ficar com a tampa do banheiro levantada. Não é para apertar a pasta de dente no meio. São ordens que você decreta na sua casa e você quer que seja obedecida. Queria. Entendeu? Queria. Por quê? Porque nem sempre essas ordens são obedecidas. O que acontece quando a ordem que você coloca, ela não é obedecida? Fica bravo. Fala, caramba, eu coloquei uma ordem aqui, é para ser obedecido. Aí o que aconteceu? Nabucodonosor, ele ficou muito bravo. No verso 13 e 14, ele ficou muito bravo e mandou chamar os meninos. Fala aqui, chama os meninos aqui, que eu quero conversar com eles. Chama aqui que eu vou conversar com eles. E aí ele fala, verso 15. Eu recebi uma denúncia de vocês e tal, mas eu vou dar uma chance para vocês. Eu vou quebrar o galho de vocês. Se vocês se prostrarem agora, eu vou tocar um pandeiro aqui. Se você se prostrar agora, diante da minha estátua, eu vou deixar passar isso aí. Foi aquela questão, sabe aquele negócio? Quando o rei ele chama, já que vocês não obedeceram por bem, vocês vão obedecer por mal, eu vou impor o meu poder sobre vocês. Eu te chamo, e eu recebi uma denúncia sua, aí já dá aquele gelinho, Falei, eita, lascou. Vieram me falar disso e disso que vocês não estão fazendo. Mas eu que sou poderoso, e eu sou muito bondoso também, eu vou quebrar o seu galho, eu vou deixar você vai cumprir isso agora, porque eu estou pedindo, eu estou pedindo entre aspas, estou mandando, você vai se prostrar agora. Imagina você nessa situação.
Aí nessa hora, o que acontece? Os meninos respondem, verso 16: o rei, nós não precisamos nos defender diante do Senhor. Se formos lançados na fornalha ardente, como é o decreto, o Deus a quem nós servimos pode nos salvar. Se nós formos condenados, o nosso Deus, Ele pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, ainda que Ele não nos livre, ainda que Deus não nos livre, queremos deixar muito claro aqui, que o Senhor entenda muito bem, rei, que jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. A história é a seguinte, Senhor. Olha, rei, eu respeito muito o Senhor, eu respeito a sua autoridade, porque a autoridade que o Senhor tem foi dada por Deus. Tá bom? Eu sei que o Senhor decretou uma lei e que tem uma punição para quem não cumprir. Nós não podemos cumprir a sua lei porque nós cumprimos a lei de Deus, o Deus a quem nós servimos. E aí, entre ser punido por você ou por Deus, eu prefiro ser punido por Deus. Se a sua punição me lançar numa fornalha ardente, você pode me lançar, porque o Deus que eu sirvo, Ele pode me livrar dessa fornalha. Mas ainda que Ele não me livre, ainda que Ele permita que eu morra por um decreto seu, eu não vou te servir. Nem vou servir esses deuses, e nem vou adorar a estátua que o Senhor levantou. Povo enjoado, folgado, rebelde, indo contra a minha autoridade. É isso então que vocês... Quem manda aqui sou eu. Imagina o Nabucodonosor dando um escândalo. Por quê? Porque a palavra do Senhor lá no verso 19 diz que o Nabucodonosor, ele se enfureceu tanto com os meninos que o seu rosto ficou desfigurado de raiva. Lembra quem foi que ficou desfigurado com o rosto de tanta raiva? Quem é que ficou desfigurado, com o rosto desfigurado de raiva? Vocês lembram? Caim. Caim ficou desfigurado. Ele ficou com muita raiva do seu irmão, porque a oferta dele não foi aceita e do irmão foi. E a palavra falou naquele momento que o rosto dele se ficou modificado, transfigurado, de tanta raiva, ódio que ele nutriu ali naquele momento com o seu irmão. E aí o Deus naquele momento com Caim falou assim: olha, do seu coração, cabe a você controlar para que o demônio não tenha lugar na sua vida. Mas se você permitir que ele entre, ele vai te dominar. E aí você vai fazer coisas, não porque você gostaria de fazer, mas porque um demônio que habita dentro de você agora está fazendo, está tomando controle da sua vida. E ele ficou mas tão irado, tão transtornado com aquela desobediência, que o verso seguinte aí, dando continuidade do verso, a segunda parte do verso 19, diz que ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. A fornalha já ia fazer uma bela picanha, mas não, eu quero tostada. Eu quero que não sobre nada, eu quero que nem o farelo da picanha sobe, nem os ossos, não sobe nada. 7 vezes mais. 7 é o número da perfeição. Então ali aquela fornalha estava aquecida na forma mais perfeita de se carbonizar qualquer coisa. Ao ponto de que quando esses homens foram lançar os meninos na fornalha, porque o Nabucodonosor ficou possuído de raiva, e mandou, vai lá e joga esses meninos na fornalha. Os soldados que lançaram eles na fornalha foram mortos na hora, pelo calor da proximidade. Eu vou só até aqui, eu vou jogar você lá, mas essa proximidade já me fez já fui tostado, queimado, consumido. E a palavra diz aí, verso 22,
uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Eles foram amarrados, verso 23, que eles foram amarrados e lançados naquela intensa chama. Aí aquela ira vai se aplacando, né? Fala infeliz. Agora vai queimar para largar de ser desobediente e rebelde. Quem manda aqui sou eu ainda. Caramba! E aí ele estava só esperando os gritos. Não sei, eu sei que joga. Pelo menos o primeiro grito dá para dar, né? Quando você joga, já morreu, né? Tostou. Ele não ouviu nada. Não tem cheiro de carne queimada? Não tem cheiro, só esses soldados aqui que morreram aqui do lado aqui, mas de lá de dentro não está vindo o cheiro. E aí ele vê. Sim, só o chegar perto ali para lançar os caras, os soldados já tinham morrido. Mas não tem cheiro, não teve grito, não teve nada. Aí deixa eu dar uma olhadinha, né? Vai bem de longe. Aí o Nabucodonosor dá aquela olhadinha lá para dentro do fogo. Ué! Como diz, né? Rapaz, tem alguma coisa errada ali. Tem um rapaz a mais lá dentro. Não foi só 3 lançados, eu estou vendo 4 lá dentro. Do verso 24 ao 27. Eu estou vendo 4 lá dentro. Mas peraí, o quarto rapaz que eu estou vendo lá dentro, ele é como filho dos deuses. Ele é diferente. E eu estou vendo, e o povo está andando lá dentro, tá, né? No meio do fogo lá estão. Aí o Nabucodonosor fala: ô menino, vem aqui. Ô! Sai daí, vem para cá, ô Sadraque, Mesaque e Abednego, vem aqui para fora. Eu estou vendo vocês aí, vocês estão andando no meio do fogo? E quem é esse outro que está aí? Não, vem aqui para fora, eu quero falar com vocês. E eles saíram da fornalha. E ele disse o seguinte, lá no final do verso 26, e Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Verso 27, os altos funcionários oficiais, os governantes e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado, nem um fio de cabelo da cabeça deles estava chamuscado, as suas roupas não estavam queimadas e nem sequer tinha cheiro de fumaça. Como é que pode um negócio desse? Como é que se explica algo assim? O rei ficou maravilhado. O rei ficou boquiaberto. O rei ficou escandalizado. O rei olhou para ele: rapaz, que isso? Como é que pode? Como é que pode isso? É absurdo isso. Não tem explicação. Tem uma explicação, irmãos. Abre comigo lá em Isaías, no capítulo 43. Verso 1 ao 3. Em Isaías havia uma promessa de Deus. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, ó Israel, assim diz aquele que o formou: não tema, pois eu o resgatarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar pelas águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo,
não se queimará, as chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade, em troca de você dei a Etiópia e Sabá. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar e não vai ser chamuscado, porque eu estarei lá contigo. Quando nós olhamos esse texto, a gente pensa, por exemplo, na questão das imagens. A imagem que Nabucodonosor construiu enorme, uma adoração para ele, o desejo de ser adorado, de ser reverenciado. Quando a gente olha para os nossos dias atuais, onde é que a gente tem as nossas imagens? A selfie. Nós tiramos selfies. Tô no culto. Tá, tira uma selfie. Tô na viagem, tira uma selfie. Tô comendo, tira uma selfie com um prato. Olha, tô fazendo não sei o que, tira uma selfie. E o que a gente faz com a selfie? Põe nas redes sociais. Põe lá no Facebook, põe no Instagram, põe lá no quem? No status do WhatsApp. A gente vai pondo o que? A nossa imagem. Não é? Nós vivemos os tempos, irmãos, em que é um tempo de imagem. As pessoas vivem de imagens e muitas vezes a imagem que é postada, compartilhada, não diz respeito à realidade. Às vezes nós postamos coisas felizes, alegres, com uma galera e tal. Às vezes a galera que está no fundo nem te conhece. Às vezes tiramos fotos em famílias, mas a família está toda brigada. Mas no momento da selfie, vai, todo mundo no sorriso. Aquele sorriso amarelo, né? Aí tira a selfie e a gente põe para quê? Para que as pessoas vejam a nossa imagem e queiram ter aquilo para elas também. Nossa família de fulano, olha só que bênção, curtindo, aproveitando e despertando a inveja nos outros, né? Aí assim, quando a pessoa não curte a minha foto, quando a pessoa não compartilha, miserável. A gente não manda jogar na fornalha, não é? O que a gente faz? A gente primeiro xinga, né? Faz aquele xingamento interno, porque a gente é crente, e a gente é um crente fariseu que acha que é só se a gente falar que o negócio funciona. Mas se eu xingar lá dentro no meu coração, tá tudo certo. Quando Jesus fala, só o fato de você pensar, você já pecou. E aí o que a gente faz? A gente não joga na fornalha, mas a gente cancela. A gente vive a política do cancelamento, a gente bloqueia, a gente exclui, a gente impede a pessoa de seguir a gente. Já que você não vai curtir, também não vai me seguir. Vou te bloquear. É o mundo que a gente vive, não é muito diferente disso aqui. É que a gente não tem uma fornalha, né? Mandei uma mensagem no WhatsApp, o infeliz viu porque ficou azul. Olha lá, os dois coisinhas azul lá, não responde. Infeliz. Peste, né? Deixa ele, vou excluir ele do grupo. Aproveitando essa, eu mandei uma enquete lá no grupo da igreja para responder, viu? Entendeu? Aproveitando a deixa. Eu vi que teve gente que viu e não respondeu. Né? E aí o que acontece? A gente faz o quê? A gente exclui, a gente bloqueia, cancela, porque é a forma mais prática e rápida de eu eliminar o outro da minha relação. Essas coisas, isso a gente faz no coração, né? São essas questões. Aí o que acontece? Aí a gente não, como nós não temos essa fornalha, a gente usa muitas vezes os recursos que a gente tem. Porque nós vivemos numa sociedade extremamente virtual hoje. Tudo é muito virtual, né? As relações estão virtuais, isso me incomoda muitas vezes, viu?
Eu sinto um incômodo muito grande às vezes essa questão das relações serem, maior parte delas, virtuais. E a gente fica nessa questão, a relação é virtual, é namoro virtual, é relação virtual, é sexo virtual, é um monte de coisa que é virtual. É culto virtual, é aconselhamento virtual. A gente não olha mais no olho do outro, a gente não sabe mais o tom de voz que o outro tem, porque se ele não vem com uma mensagem de áudio, se a pessoa manda um texto, eu interpreto do meu jeito. Eu não sei, eu acho que a pessoa está sendo arrogante, está gritando, está não sei o quê, né? Aí precisa vir uma voz, para a pessoa pelo menos tentar discernir. Bem, essa voz, eu não consigo discernir se a voz está boa, se está ruim, se está assim ou se está assada e tal. Por isso que a relação é importante, porque eu posso olhar no seu olho, eu posso ver a sua face. Como é que eu vou ver a face de alguém que ficou com o rosto transtornado porque o pastor falou uma coisa que ele não gostou, né? O pessoal que vai ver a mensagem depois, eu não sei como é que vai estar a cara deles, mas eu sei da de vocês que estão aqui comigo. Eu posso olhar o rosto de vocês e ver que como é que está o rosto, de acordo com determinadas coisas que Deus vai tratando conosco. Entendeu? Então, assim, quando pensamos nessa questão da estátua, da divulgação, do desejo de ser adorado, nós vivemos uma cultura que deseja isso. É o excesso de imagem, exposição da imagem, exposição da privacidade. Quer ser curtido, quer ser compartilhado. E quando isso não acontece, nós julgamos, questionamos, denunciamos, bloqueamos, cancelamos. E quanto mais muitas vezes compartilhamos, o nosso desejo é de ser adorado e de provocar a inveja no outro. É isso que essas redes sociais muitas vezes causam na gente, nas pessoas. E pensando na questão da inveja, quantas pessoas não olham muitas vezes e começam a ter inveja do seu casamento, inveja da sua família, inveja da Ferrari do Valtinho, né? A paz. Quantas coisas não despertam? Olha, tem 7 Ferraris, viu? Mas é do carrinho de miniatura. Não deu para comprar com a indenização. Então, foi o que deu para comprar com a indenização. E aí, será que isso faz bem para as pessoas terem inveja de coisas que elas veem nas nossas vidas? Será que faz bem eu despertar a inveja nas outras pessoas? Então eu tenho que zelar muitas vezes pelo coração dos meus irmãos. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que viver a minha vida. E não me preocupar em ficar buscando imagens para divulgar para as outras pessoas. Eu preciso viver a minha vida. Às vezes o que eu vejo é que as pessoas vão, por exemplo, eu vou para um show. Aí eu chego no show, eu fico filmando o show para depois postar. E eu perco aquele show, eu não estou assistindo o show, eu estou vendo o show através do meu celular que eu estou gravando. Eu estou numa festa de casamento, ao invés de eu aproveitar e me deleitar naquele momento de celebração, eu estou preocupado em gravar, tirar foto. E eu perco coisas que aquela câmera não consegue me transmitir. Porque eu estou mais preocupado em olhar o vídeo, o celular, e ao invés de olhar a realidade, em olhar a face do outro. Diante disso, muitas vezes nós somos colocados em provas de fogo, irmãos. Dia após dia. Lembra do que o Paulo falou lá em Romanos? Paulo lá em Romanos, no capítulo 8:36, ele diz: como dizem as Escrituras, por tua causa, Senhor, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todos nós enfrentamos provas de fogo, dia após dia, e muitas vezes no meio da fornalha ardente, irmãos, só a ameaça, né? Só a ameaça de sermos lançados ali, alguns já abandonam Cristo, abandonam e perdem a própria fé. Olha, agora está nas mãos do Senhor. Já desespera.
Por quê? Tinha mais esperança de repente nos médicos do que no Senhor. E quando os médicos diziam, olha, agora eu não tenho mais o que fazer, está nas mãos de Deus, aí a gente se desespera. Por quê? Porque a nossa esperança não estava em Deus, estava nos médicos. Muitas vezes nós enfrentamos provas de fogo, provas em que a nossa fé ela é testada até o limite. Muitas vezes a nossa própria vida vai estar em risco. E é aí que é nesse momento de provas que nós entendemos e revelamos o Deus a quem servimos. As pessoas que no momento das provas abandonam a fé, a esperança, se entristecem, se abatem e entregam os pontos, essas pessoas nunca estiveram com a sua esperança e a sua fé depositadas em Deus. Em contrapartida, como vimos esses meninos aqui, o coração deles era do Senhor. A esperança deles, como escravos, que de um dia para o outro foram promovidos a chefes, estava no Senhor. Eles sabiam que eles estavam ali não por causa deles, mas por causa de Deus. Foi Deus quem colocou eles ali. E se Deus colocou eles naquela posição, a partir do momento que eles mantivessem a sua fidelidade em Deus, não importa se eles iam ser lançados numa fornalha 7 vezes mais quente do que o normal, Deus era capaz, Deus poderia livrá-los. Mas mesmo que Deus não livrasse, eles não abandonariam a sua fé e a sua esperança nesse Deus. E assim também tem que ser a nossa vida, irmãos. Seu casamento está complicado? Espera no Senhor. Ora ao Senhor. Coloca a tua esperança não no teu marido ou na tua esposa, mas em Deus. Eu quero tem jovens, eu quero uma namorada. Procura primeiro em Deus. Coloca a tua esperança em Deus. Eu quero um namorado. Coloca a tua esperança em Deus. Não busque a pessoa pela pessoa. Busque no Senhor aquilo que o Senhor tem para você. Eu quero um emprego assim, assim, assim. Não, Deus talvez não tenha para você esse emprego assim, assim. Por quê? Porque se Ele te der, você sai fora dos caminhos do Senhor. Você não vai ter tempo para o Senhor. Então Deus vai falar assim, olha, no momento certo você vai ter esse emprego, e é esse que eu vou te dar. É esse lugar que eu vou te colocar. Então você vai para lá e glorifica a Deus naquele lugar. Dá testemunho de Deus naquele lugar, que Deus vai te honrar ali. Não perca a esperança no meio da escuridão. Não perca a esperança no meio das dificuldades. Não perca a esperança no meio da prova de fogo. Deus não prometeu a você que Ele vai te livrar da prova, mas Ele falou que Ele vai estar contigo na prova. Lembra por que Ele vai estar contigo? Qual é o nome do Senhor? Jesus. Ele não é o Emanuel? E o que quer dizer o Emanuel? Ele é o Deus conosco, irmãos. Quando a palavra diz assim, o quarto homem era como um filho dos deuses, o anjo do Senhor. A palavra do Senhor no Antigo Testamento, quando ela fala o anjo do Senhor, é o Cristo. Não é qualquer anjo, é o Cristo. Quando ele fala um anjo, é um anjo. Quando ele fala o Gabriel, é o Gabriel. Quando ele fala o Miguel, é o Miguel. Mas quando ele fala o anjo do Senhor, é o Cristo. Esses meninos não estavam sozinhos no meio da prova. Cristo estava com eles. Você não está sozinho no meio da prova, meu irmão, minha irmã. Cristo está com você. Eu não sei a prova que cada um aqui enfrenta, e cada um eu sei que tem uma prova individual e coletiva para enfrentar, mas não se desespere. Não se desespere, não entregue os pontos, não perca a esperança, coloque ela no lugar certo. Cristo está contigo no meio da prova. A oração de Jesus não foi, olha, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. O maligno nessa hora aqui era Nabucodonosor, eram os oficiais e era aquele fogo tremendo. Isso daí fazia parte do mundo em que eles estavam vivendo, mas eles não eram daquele mundo. Então o Senhor fez o quê? Eu estou contigo no meio da prova. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Por quê?
Ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Por quê? Porque Ele é Emanuel, Ele não está acima de todos, Ele está no meio de nós, Ele está conosco no meio da prova, irmãos. Nós não adoramos um Deus que está longe, tão distante, sentado apenas num alto trono, mas também adoramos a esse Deus que é Emanuel, e que caminha conosco, e que quando nos ajoelhamos para orar, Ele se ajoelha ao nosso lado e diz: olha, filho, eu estou respondendo já a tua oração. Ele é aquele que hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir para julgar vivos e mortos, mas Ele também, assim como a gente já cantou aqui hoje, Ele é o Deus encarnado, Ele é a glória de Deus manifesta, Ele é aquele que sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é passar por dificuldades, Ele sabe o que é enfrentar lutas, Ele sabe o que é ser rejeitado, o que é ser humilhado, Ele sabe o que é ser perseguido, Ele sabe o que é ser abandonado, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser motivo de chacota de todos. E Ele, mais do que ninguém, Ele sabe o que é ofertar o perdão a quem não merece. E todas as vezes que nós nos mantemos fiéis a Deus, Ele nos exalta, irmãos. O verso 28 ao 30, Ele vai nos revelar: olha, esses meninos aí, Nabucodonosor, ó Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Muitas vezes as pessoas vão glorificar a Deus pela sua vida, por ver a tua fidelidade no meio da prova, por ver como você não retrocede quando Deus manda você ficar, por ver que você não perde a esperança quando você está passando pela prova. Por quê? Porque você coloca no lugar certo o seu coração e a sua esperança. E aí aqueles que não conhecem a Deus, eles leem a Bíblia, que é você. Eles veem a fidelidade de Deus como uma resposta à sua obediência à palavra dele. E o Nabucodonosor louva a Deus pela vida desses meninos. Ele enviou o seu anjo para livrar seus servos, que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Qual é a sua postura quando a sua fé é questionada? Qual é a sua postura quando as coisas estão difíceis? Quando parece que todas as portas se fecharam? Quando parece que você não vê saída em lugar nenhum? Qual é a sua postura? É essa postura de obediência, de confiança, de esperança em Deus? Eu espero que seja, porque é isso que as pessoas esperam ver nos filhos e filhas de Deus. E aí ele muda o decreto. Um decreto você não pode mudar, mas ele pode fazer um adendo, na realidade. Ele não pode chegar lá e falar assim: eu tinha feito um decreto para todo mundo adorar, não importa a tribo, raça, nação, parará. Eu não posso tirar esse decreto, porque um rei, se ele faz um decreto hoje, aí amanhã ele tira, perdeu a moral, Aí fica bagunçado. Mas ele pode fazer um adendo, ele pode fazer um acréscimo. Olha, existe uma exceção. Todos os povos, não importa a tribo, língua, raça ou nação, todos, quando ouvirem o som de algum instrumento musical, devem se prostrar, rosto no chão, e adorar a estátua de 27 metros em ouro, criada por Nabucodonosor. Porém, todavia, contanto, verso 29, faço esse decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele será despedaçado, sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. As pessoas vão adorar e louvar a Deus a partir do momento que você fizer isso, e as pessoas verem isso na sua vida. Não é algo para criar inveja, mas é algo para causar o desejo dessas pessoas de também conhecer este Deus, de reconhecer esse Deus. Os tempos antigos, o George Whitefield e o Charles Spurgeon, eles eram grandes pregadores de grandes multidões. Eles pregavam principalmente em campos abertos, E aí, dizem que na época em que eles pregavam, tinha um grupo de ateus, uma sociedade de ateus,
Quando eles sabiam que, olha, o Whitefield está pregando, opa, fecha tudo aí, vamos lá que o Whitefield está pregando. Ateus. E corriam com as multidões para ouvir a pregação de George Whitefield. E as pessoas falam assim, ué, rapaz, mas vocês não são ateus? Aí eles chegavam e falavam assim, olha, eu sou ateu, mas eu creio no Deus que o George Whitefield prega. Eu creio nesse Deus que ele está pregando. Eu não creio nesse Deus que vocês falam aí tal, mas no que ele está pregando ali, nesse eu creio. E eram ateus, que largavam tudo para ouvir a mensagem sendo pregada, por alguém que tinha um compromisso de obediência e fidelidade com Deus. E à medida que essas coisas acontecem, irmão, Deus honra de novo. Os meninos que eram escravos num dia foram promovidos e agora são promovidos de novo. Verso 30, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Irmãos, esse é um Deus que nós servimos, é um Deus chamado Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que está conosco no meio da prova, da dificuldade, da tribulação. É esse Deus que traz livramento, traz proteção, traz segurança, traz acolhimento. É esse Deus que eu e você nos reunimos para celebrar, para adorar. É esse Deus que nos chama para a comunhão da mesa. Por quê? Porque Ele também está à mesa conosco. Ele nos chama porque Ele é Emanuel, Ele não está longe, não, Ele se faz presente aqui, na minha, na sua vida, e Ele nos convida para o momento da intimidade da mesa, para estarmos juntos compartilhando e relembrando do sacrifício que Ele fez por nós, para um dia estar conosco, juntos, celebrando uma grande festa. Às vezes eu fico lendo os textos, né? E aí eu fecho os meus olhos e começo a imaginar Apocalipse 19, as festas das bodas do Cordeiro, aquela multidão de gente com vestes brancas, com corpos glorificados, todos louvando ao Senhor como se fosse uma única voz, Deus sendo honrado, glorificado, os 24 anciãos, cada um tirando as suas coroas e colocando diante do trono do Senhor, e todos se prostrando diante desse altar, e todos juntos cantando glórias, glória a Deus nas alturas, glórias ao Cordeiro, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Às vezes eu fecho os meus olhos e começo a imaginar essas coisas, né? Como eu brinco às vezes com os irmãos, né? A gente vai vivendo essa vida louca que a gente vive aqui, com tantas provas de fogo que a gente enfrenta todos os dias, sendo entregues à morte constantemente. E às vezes a gente chega ao ponto de às vezes perder um pouquinho da esperança. Começa a queixar, mas será mesmo, Senhor, que é isso? Aí o Senhor nos lembra, né, que nem o Billy Graham fala, eu já li a última página da Bíblia, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo no final. Né? E é isso que o Senhor nos chama. Ele nos chama para depositar sobre Ele a nossa fé, a nossa esperança, saber que não estamos sozinhos, independente das circunstâncias, e lembrar de que Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Não importa a dificuldade, não importa a prova de fogo que você está passando, você não está sozinho. E tem promessa de Jesus, né? Que eis que estou convosco até a consumação do século. Você nunca vai estar sozinho. Você não está sozinho hoje. Você nunca, assim, na verdade, você nunca esteve só. O Senhor sempre esteve conosco. Mas hoje eu tenho consciência de que Ele é Emanuel, de que Ele está conosco, independente das circunstâncias. E eu tenho a certeza de que Ele permanecerá conosco, independente das provas que haverão de vir ainda. Graças te damos, Senhor,
Graças te damos porque o Senhor é Emanuel, o Senhor é Deus conosco. O próprio Cristo muitas vezes adentra fornalhas em chamas para nos livrar, mas não apenas para nos livrar, mas para estar conosco ali. E enquanto passamos pela prova, Senhor, que nós não venhamos a parar no meio da prova, mas que a gente continue passando. Se nós estivermos atravessando o inferno, que a gente não pare nele, mas que a gente atravesse ele. Porque nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. O Senhor nos dá a certeza de que as provas, elas são reais. Os sofrimentos e as dores, elas são reais. Mas a presença do Senhor, ela também é real. E nós louvamos o Senhor, Pai, pela Tua presença, pela glória do Senhor manifesta no Filho Jesus Cristo amado, pela presença do Senhor por meio do Espírito Santo que habita em nós, e que vai falando e tratando cada um de nós, cada coração, cada mente, dia após dia, à medida que nós vamos tendo mais e mais intimidade com o Senhor. Ah, Deus, obrigado, Senhor, por tudo que nós já fizemos aqui nesta manhã, como uma expressão da nossa celebração ao Senhor. Nessa hora nós vamos compartilhar a mesa, a comunhão da mesa. E sabemos que o Senhor se faz presente, o Senhor está conosco. Que nós possamos sentir, Senhor, o toque, a presença, assim como sentimos a Tua palavra falando conosco hoje. Ah, Senhor, que o Teu amor, o amor de um e que se preocupa sempre com seus filhos, esse amor possa inundar o nosso coração. Que a graça do Cristo que se entrega em nosso favor e que está conosco em todos os momentos, porque é Emanuel, que essa graça nos alcance e se manifeste em nós todos os momentos. E que a comunhão e a consolação do Espírito que é santo e é poderoso e que nos envolve em laços de amor possa ser exercitada nos nossos relacionamentos. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.